É tão bom termos a presença do Espírito Santo. E diante dessa presença, eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Diga assim comigo: o poder de um voto. Essa palavra, ela é muito poderosa, porque eu quero te mostrar os dois lados de um voto. Eu não quero ficar apenas num âmbito muito pequeno, e eu vou precisar de algum tempo para explicar essa mensagem para você. Não é difícil entender, mas eu quero te mostrar os dois lados dela. Porque muitos pastores, e isso aqui não é uma crítica para denegrir nenhum ministério, não é nada disso, mas muitos pastores trabalham assim: eles pegam um envelope e falam: você vai fazer um voto. E eles ensinam que voto é sempre dinheiro. E o voto, pela palavra de Deus, nunca foi sobre apenas dinheiro. São muitas outras coisas que envolvem votos. E eu quero te ensinar o porquê do voto. Quero te ensinar quando você faz o voto, o que você deve fazer nesse voto, e te dar alguns exemplos de voto que a palavra de Deus nos traz. Eu não vou te chamar no final da mensagem para falar assim: agora você vai fazer um voto de oferta a Deus. Eu não vou fazer isso com você. Mas eu vou te ensinar que aqueles votos que você já fez precisam ser cumpridos imediatamente, para que a tua vida não seja comprometida no mundo espiritual. Então eu peço toda a sua atenção. Você que está nessa live, cultuando online conosco, entenda isto. Se puder anotar, anote. Vou dar aqui pelo menos umas 5 ou 6 palavras, versículos diferentes para embasar essa mensagem em nome de Jesus. Fala assim comigo: o voto tem o poder para alavancar a minha vida e para amaldiçoar a minha vida. Então, já que você me disse isto, pegue a sua Bíblia para lermos o primeiro versículo apenas. Depois você vai seguindo pela tela para ficar mais prático para você, em nome de Jesus. Mas antes de lermos, entenda o que é voto. Trouxe para você uma definição de voto na Bíblia. É uma promessa solene, formal, voluntária, feita a Deus, que expressa gratidão, devoção, ou faz um pedido, obrigando quem faz a cumprir o prometido. Então, antes de lermos Deuteronômio 23, diga assim comigo: o voto, depois de feito, me obriga a cumpri-lo o mais rápido possível. Fale para o seu irmão: mas você nunca foi obrigado a fazer votos. Então eu estou te ensinando hoje, e vou te ensinar sobre isso, porque muita gente prega assim: você tem que fazer votos com Deus, fazer votos, mas ele não explica o que é o voto, o porquê se faz um voto, e qual a consequência de um voto emocional, irracional e não cumprido após. A Bíblia nos fala que a bênção de Deus nos seguiria e nós prosperaríamos. Você quer prosperar? Em tudo que você faz, você quer crescer? Você é a igreja. Nós cantamos na primeira canção que o inferno não prevalece contra a igreja, a cova dos leões não prevalece contra a igreja, a fornalha de fogo ardente que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram não prevalece contra a igreja. Tudo o que Deus deu para a igreja é mais forte do que aquilo que afronta a igreja. Porém, nós temos que aprender a prosperar, a crescer, a evoluir. E para você saber disso, nem sempre eu posso te ensinar apenas o que você deve fazer, porque muitas vezes a bênção está naquilo que você não deve fazer, naquilo que você não pode errar, naquilo que você não pode cometer. E eu gosto de pregar com profundidade para te ensinar, porque muita gente fala assim: você tem que pregar algo rápido, muito simples, para ter resultados simples. Presta atenção: o melhor resultado de quem serve a Deus não é aquele que reflete apenas na igreja. O melhor resultado é aquele que a igreja vive o reflexo de uma vida próspera no pessoal de cada pessoa. Eu quero te ensinar a prosperar, eu quero te ensinar a crescer em todas as áreas de sua vida. E prosperar, irmãos, não é enriquecer. Prosperar é ter tudo em todas as áreas com sobra. Quem quer isso?
Quem quer? Quem quer? Então eu vou te ensinar isso hoje. Vamos lá. Deuteronômio 23, 21. Se você abrir esse texto, eu não tinha citado ainda, mas abre aí comigo, 23 de 21. Você vai ver que eu vou te dar aqui 4 versículos que falam de uma importância muito grande do voto, e depois vou te dar alguns exemplos de voto na palavra. Bom, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente e o meu coração para discernir a tua palavra. Graças a Deus, porque o Senhor é santo e está neste lugar. Vamos ao texto. Quando fizeres algum voto, primeira coisa você tem que saber. Agora erga aqui a cabeça. Depois, se você achar necessário, eu mando para você esses versículos que estão aqui. Não há um esboço escrito, só os versículos, mas eu mando para você. E também está gravado em live. Quando fizeres um voto. Bom, quando fizeres, primeira coisa que eu já vejo, não é algo obrigatório, mas sim algo dado pelo Santo Espírito para uma provisão de Deus maior na minha vida. O voto provoca o céu ao meu favor e ao meu desfavor, quando eu não cumpro aquilo que eu prometi. Tem muita gente, tem alguns de vocês aqui, que enrolaram-se na sua vida pessoal e financeira, porque votaram a Deus alguma coisa e não cumpriram. Entraram num pecado sem perdão, porque o voto eu não posso cancelar na tua vida, porque depois que você votou, a Bíblia disse claramente que você não cumprindo entra em pecado. Como que eu faço para sarar este pecado? Tirar, anular. Eu tenho que cumprir o meu voto. Quem está me entendendo? Quantos aqui já votaram alguma coisa e não cumpriram? Eu quero saber. Eu preciso orar. Levante sua mão. Pode ser discretamente. Faz assim, pastor. Assim. Pastor, eu não vou me manifestar. Tem problema, porque o Espírito Santo deu essa palavra para ser ensinada. Então, sinal que há muita gente passando por isso que eu estou falando aqui agora. Pastor, mas eu não sabia. Eu sei. O problema é que o céu sabia, o inferno sabia, o mundo espiritual sabe. E não é porque você desconhece o mundo espiritual que ele deixa de trabalhar a favor ou contra você. Um dia alguém saiu de uma denominação em Amambai e foi para a nossa igreja quadrangular, e me disse: pastor, o que eu faço? Há um tempo atrás eu votei com Deus e falei ao pastor da igreja que eu estava que eu daria para a igreja um bebedouro industrial, mas agora eu estou aqui, o que eu faço? Eu disse para ela imediatamente: cumpra o teu voto. Pastor, aqui? Eu falei: não, onde você votou. Vá lá, fale com o pastor. Ah, mas eu saí. Não tem problema, pastor, eu saí, mas eu fiz um voto de abençoar a igreja com um bebedouro industrial. Entregue o bebedouro na mão do pastor. Se ele quiser tirar depois, se ele quiser queimar depois, é outra coisa, mas o teu voto precisa ser cumprido. Muitas pessoas são fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, nas suas primícias. Algo que muitos de vocês precisam aprender a praticar é primícias. É a menor oferta, só que é a maior bênção, e ninguém se liga disso. Mas eu vou falar isso no seminário de fé e finanças. Muitas pessoas enrolaram suas vidas porque votaram. Tem muito crente. Você está com a sua Bíblia aí, por favor? Estão com a Bíblia aí? Tem? Tá bom, não, só para dar um exemplo. Tem muito crente, Benjamin, que se chacoalhar a Bíblia, cai um monte de envelope em branco. Só vai pegando e não cumpre nada,
está colecionando envelope na Bíblia. Isso está acarretando pecado, como eu li para você em Deuteronômio. Não há oração que anule voto. Não tenho poder para perdoar você do seu voto, mas eu tenho poder, ciência e autoridade para dizer: agora que você sabe de tudo isso, cumpra o mais rápido possível todos os seus votos. Eu não estou pregando sobre dinheiro, sobre finanças, eu estou falando sobre vida. Porque tem muita gente que votou: Senhor, se tu me livrares da morte, eu sirvo na tua casa, serei obreiro, Senhor, tu pode me levar para a obra. E quando Deus chamou, você disse: não vou. Foi um voto que você fez, e você está quebrando, está em pecado intencional. Não está no erro do deslize, no erro da direção, está num pecado intencional, numa iniquidade sabida, não confessada e não resolvida. Eu estou vendo muita gente assim, ó. Meu irmão, a não ser que tu seja vesgo, olha para mim. E se tu for vesgo, eu vou orar depois do final do culto para endireitar os olhos aí. Olha aqui para o teu pastor. Eu fiz a barba hoje, deixei bonitinha lá em casa, meu mesmo. Tentei, né? Não fica igual o barbeiro, né, César? Né? Não fica nela. Tem 3 barbeiros aqui, vocês não, né? Mas dá para quebrar um galho, para você poder olhar para o pastor. Pode olhar que a pastora Josi não tem ciúmes. Pode olhar. Presta atenção. Brincadeira à parte, mas para chamar a tua atenção. Eu sei que vocês gostam de sentar tudo na pontinha. Tudo na pontinha. Mas então olha para cá. Presta atenção. O Senhor me deu essa mensagem para te ensinar, porque muita gente amarrou toda a sua vida por causa de votos não cumpridos. Deus não te obriga a votar, mas depois que você votou, Deus te obriga a cumprir. Pastor, esse tipo de mensagem não enche a igreja. Meu irmão, igreja não é isso aqui. Igreja é você. Isso aqui é um templo. Isto aqui é um templo que nós nos reunimos para servir a Deus. A igreja é você. Eu quero encher você, porque se eu encher você, você vai multiplicar em outras pessoas, e o templo será repleto e cheio de pessoas da graça e do poder. Então você não é obrigado a votar, mas se votar, você é obrigado a cumprir. Pastor, mas eu me arrependi do voto. Tarde demais. Se você se arrepende daquilo que você oferece a Deus, irmão, você fez aquilo de forma irracional e totalmente na emoção. Não foi Deus que pediu. Muitos dos votos, ou quase todos, são inspirados pelo Espírito Santo. Quer ver um outro texto? Eclesiastes 5, versículo 1. Essa mensagem eu poderia estar pregando para lideranças, para pastores, para todo tipo de público, porque tem muita gente no alto escalão do evangelho que também fez vários votos a Deus e não cumpriu. E hoje oram, jejuam, ofertam, dizimam e primiciam, mas não sabem porque em uma parte da sua vida as coisas não andam. E é porque Deus está requerendo dela um pecado que ela praticou por não cumprir sua palavra. Veja que Números 23, Deus vai falar que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar, Ele vai cumprir. E Ele requer isso de mim e de você, porque quem está cheio do Espírito Santo, levanta sua mão ao céu, diga comigo: quem está cheio do Espírito Santo, imita a Deus. Se Ele fala, diga comigo, vai. Se Ele fala que vai fazer, Ele faz. Fala comigo: não cumprir voto. Ó, você vai bater no você mesmo agora, vamos lá. Fala: não cumprir votos é coisa de gente sem o Espírito Santo, sem direção. Glória a Deus, estou te ensinando, você vai entrar no eixo. Nós vamos ser uma igreja grande, próspera, cheia do poder de Deus. Mas para crescimento tem que ter ordem primeiro. Eu tenho que te ensinar segredos, tenho que te mostrar a palavra, caminhos, realizar concertos. Raramente você vai me ver falando assim: venha fazer um voto no altar. Porque o voto ele tem que trazer resultado.
Fala para o teu irmão: voto não é só dinheiro. Fala assim: dinheiro é consequência de uma vida com Deus. O poder do voto, ele é imensurável. Ele pode travar a sua vida, como ele pode liberar a sua vida. Só que em muitos lugares os pastores só vão assim: faz um voto, faz um voto, faz um voto, e sempre pregando sobre dinheiro, 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 de um modo que as igrejas ficaram banalizadas por falta da sabedoria de quem prega. O poder do voto é muito grande, mas eu não posso chamar você à frente se Deus não mandar. Eu não posso falar: irmão, resolve tua vida fazendo um voto. Tudo tem que ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus e tem que ter uma razão. Olha, Eclesiastes significa o pregador. O livro do pregador é Eclesiastes. Então leia comigo Eclesiastes 5, de versículo 1 a 4. Eu estou falando a parte negativa do voto, aquilo que atrapalha a sua vida. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites, não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Você está conseguindo enxergar bem a letra aqui? O que é a última palavra ali? Paga-o. Fala, pergunta para o seu irmão: você está devendo alguma coisa a Deus? Está devendo alguma coisa para Deus aí? Está devendo alguma coisa para Deus? Quem aprende a cumprir voto com Deus se torna até bom pagador no mundo natural, porque ele entende que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Ele comprou, ele paga. Ele votou, ele cumpre. Você sabia que o voto tem um poder de liberar as coisas imediatamente para você? Mesmo que naquele voto você só irá cumprir após o resultado. Tem isso na Bíblia? Tem. Vou te mostrar depois Jefité. Vou te mostrar Jacó. Que primeiro eles votaram colocando uma situação para Deus. Fizeram um voto condicional, não foi uma barganha. Senhor, se tu fizeres assim e assim, farei tal coisa a ti. Não foi uma barganha, foi um voto. E eles cumpriram seus votos. Nós precisamos aprender que quando abrimos a nossa boca, o mundo espiritual já recebeu as nossas palavras, e eu não posso mais voltar atrás. Um dia alguém disse para a pastora Osaide em Limeira: vou sair da igreja, mas amo a senhora e sou teu filho. Limeira é talvez a maior igreja quadrangular do Brasil hoje, passa de 14 mil membros. E ela disse assim: você é um mentiroso, porque se você me amasse e fosse meu filho, não saía daqui. A palavra do crente, ela não pode ter dúvida naquilo que se fala. Se você disse que vai fazer, faça. Se disse que não faria, não faça. Muitos pregadores são movidos por Deus, e Deus faz algumas coisas direcionando números, valores, etc. E muitas vezes Deus não faz. Eu não posso ser leviano de falar assim: Deus está me mostrando 20 pessoas que ofertarão R$500 e vai mudar a sua vida e mudarão suas vidas financeiras, se Deus não falar. Porque você pode ouvir e acreditar, mas no mundo espiritual não houve confirmação. Então, a não ser que Deus me fale, eu jamais farei isso aqui, porque eu preciso te ensinar. Os votos trazem resultado para a sua vida e depois refletem na igreja. O voto não é para trazer resultado para a igreja e refletir na sua vida, porque o voto não é feito pela igreja instituição. O voto é feito por você, templo do Espírito Santo. Fala para o teu irmão: quem vota são aqueles cheios do Espírito, porque quem não tem o Espírito, ele não cumpre. Posso continuar a mensagem? Está tranquilo? Amém, glória a Deus. Pastor, não tem como a gente começar a pregar alguma coisa para ver se enche a igreja? Meu irmão, quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo?
O Espírito Santo. Então eu não preciso tentar direcionar palavras que amaciam e acariciam o ego das pessoas para que elas venham. Pastores que pregam mensagens para acariciar o ego e tentar trazer as pessoas, o que eles estão fazendo com elas é tentando laçá-las à força. E a Bíblia fala que não é por força e nem por violência. Não porque nós temos que ser assim, porque nós temos que bolar uma tática. Preste atenção, meu irmão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e da verdade é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso pregar, eu não preciso me preocupar agora com aqueles que estão lá fora. Eu preciso me preocupar com você que está aqui dentro nesse momento, porque é você que vai frutificar, é você que vai multiplicar semente, é você que vai ensinar outros, é você que vai testemunhar a sua cura lá fora. A cura, a transformação da sua vida financeira é você. O teu testemunho vai ganhar mais almas do que qualquer mensagem que eu pregue. As mensagens que Deus dá para um pastor conduzir a igreja são para conduzi-la, são para direcioná-la. Toda vez que a Bíblia foi aberta, foi escrita, foi lida, não foi para os que estavam fora da casa, foi para os que estavam na casa. E a vida daqueles que estão na casa sendo transformada, elas vão transformar outros que estão perto. Você tem o seu nível de convívio social, você tem pessoas que estão perto de você. A tua vida sendo transformadas automaticamente num tempo certo de Deus, elas terão desejo de ser como você. E aí você vai dizer: eu tenho a receita, eu tenho o caminho, e você vai trazê-la. Pastor, nós temos que fazer algum evento para encher a igreja. Isso é conversa de quem não tem direção do Espírito Santo. E conhecereis a verdade. João escreveu capítulo 8, versículo 32: e ela vos libertará. O que liberta as pessoas não são táticas de pessoas, são ou é a manifestação do sobrenatural no poder de Deus. Olha só, não se apresse em fazer votos, em falar coisas. Eu sou muito gato escaldado com pessoas que se aproximam muito rapidamente e começam a prometer mundos e fundos para nós. Todo pastor tem que ter sabedoria para saber entrar e sair. Pegue o exemplo do rei mais bem sucedido, que foi Salomão, na questão de tamanho de reino. E ele vai orar, vai oferecer 1000 bois, e quando Deus aparece para ele num sonho, ele pede sabedoria para saber entrar e sair, falar e conduzir o povo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos que tomar cuidado por quem nos rodeia e chega muito perto, muito próximo, muito rápido. Por quê? São esses que farão as promessas, esses que falarão muitas coisas e não cumprirão. E nós, homens e mulheres de sabedoria, temos que saber disso. Cuidado com aqueles que colam muito rápido em você e viram um chiclete e falam: eu carrego você no colo se for preciso. Cuidado, porque esse é o primeiro que te abandona. Tenha sabedoria. Talvez caiba uma frase agora. Você já viu carvão, né? Todo mundo assa carne aqui, né? Carvão tem duas coisas, e tem muita gente que é carvão perto de você. Só um alerta, porque o carvão apagado ele te suja, e o carvão aceso ele te queima. Você tem que ficar mais atento. Tem muito roubador de bênção perto de você. Tem muita gente que você chega em casa feliz da vida. Meu Deus, Deus falou comigo na igreja, vou fazer um voto, meu Pai Celestial, vou cumprir aquele voto. Aí você fala para alguém, você comenta em casa porque você quer ter apoio da família. Você fala: eu lembrei que eu fiz um voto assim na igreja. A pessoa fala assim para você: isso é besteira, isso é bobeira, para com isso. Você dá dinheiro para pastor e quebra totalmente a tua fé e a tua vida, ela te arrebenta. E você sai do ambiente de glória e entra no ambiente de inferno astral,
de um poder negativo das trevas, porque você queria servir a Deus, cumprir a palavra, mas o servo de Satanás vem, abre a boca e fala contra aquilo que Deus te deu. E geralmente não é pessoa que está longe de você, porque, meu irmão, quem está longe não tem intimidade. Então, para afrontar você, tem que ser aqueles que estão perto. Deixa eu te dar um adendo: aprenda a reconhecer os teus inimigos e como eles lutam contra você, que você vai saber com que tipo de arma você enfrenta. Davi Sasser canta, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, só Deus me reconhecendo está ótimo. Mas eu preciso reconhecer quem está andando comigo, viu? Eu preciso saber quem anda comigo. Eu sou gato escaldado, irmão. Eu não acredito em palavras de qualquer pessoa na primeira vez. Não, pastor, porque eu te amo, porque isso, porque aquilo. Deixa o tempo mostrar se é verdade ou não. Ah, pastor, é por causa dessa postura que a gente não se aproxima. Meu irmão, quem está em sinceridade não tem que ter medo de nada, porque a sinceridade, a verdade, ela liberta. Então, se você está em sinceridade, é Deus agindo na tua vida. Deus dá o discernimento para sabermos quem está chegando em nome do Senhor e quem não está. Levante a sua mão ao céu e diga assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso está na Bíblia, irmão. Agora o pregador está falando: cuidado, porque quando você votar, você precisa cumprir. Necessariamente há de haver o cumprimento. Toda a igreja praticamente entrou no projeto de vida. Você precisa fazer a sua oferta do tamanho do seu projeto. Você concordou com isso? Pastor, eu peguei, mas me apertei, aconteceu isso, aquilo, outro, eu vou desistir, não vou fazer. Você vai permanecer em pecado de voto. Pastor, mas o meu projeto era muito baixinho, eu ofertaria uma oferta irrisória. Então, mesmo sendo irrisório, você não tendo entendido o que é um projeto, traga a sua oferta para você não entrar num outro fracasso espiritual. Nós não estamos em mês de projeto de vida? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, pastor, é que eu peguei, mas o senhor sabe como é que é. Eu sei que a fraqueza humana quer falar mais alto, mas eu sei que aquele que conduz a igreja não é a fraqueza humana, é o Todo-Poderoso, é o grandão da Galileia, é o Deus Elohim, Shammah, é o Deus Jeová Jireh. Então, se Ele me conduz, eu não vou falhar com Ele, porque Ele nunca falhou comigo. Minha última oferta grande tinha sido um valor de 10 mil reais, e pastora Josi e eu votamos que a próxima tinha que ser maior. Quando nós estávamos em Camboriú esse ano passado, na hora de fazermos uma oferta, veio à mente 10 mil. E aí o Espírito Santo falou: opa, vocês votaram num altar que a próxima oferta não era 10, era maior. Aí o Espírito Santo falou comigo: é 15 mil. Eu falei para a pastora Josi. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, aquela coisa, né? Você olha assim um para o outro, tipo o casal confirmando, e agora? É, não é? Né? A esposa quer pegar o envelope, o marido olha para ela assim. O marido pega o envelope, a esposa já olha assim. Às vezes o marido está olhando porque a irmã está acumulando envelope na Bíblia, né? E não devolve nada, né? Ou o marido a mesma coisa. E então o Espírito Santo confirmou e nos deu o valor de 15 mil. Nós fomos lá e ofertamos 15 mil no Pix da igreja. Ai, pastor, meu irmão, presta atenção. Se Deus dá para você votar 1.000, 500, 2.000, não interessa qual o valor, quando você votar com Ele, Ele já vai ter cumprido o teu voto, Ele já vai ter liberado o teu voto. A liberação do voto é imediata. Você não precisa ficar esperando. Não, vou ofertar hoje para Deus lá na frente cumprir o voto. Não, quando você vota, Deus te atende imediatamente. Eu votei com Deus: Senhor, quando for para sair de Amambai, o Senhor fala comigo, me dá uma direção de clareza. E Deus me deu. Amém? Eu não sei se eu sou resposta de oração da sua vida, se eu sou o pastor que você desejava ou não, mas a palavra de Deus diz assim: vos darei pastores segundo o meu coração.
Eu não sei. De repente você queria um mais bonito. Um mais forte, um mais alto. Mas Deus falou: esse aí tá bom, porque eu vou operar através da vida dele. Você sabe que tem modos de ver as coisas, né? Muitos pastores não viriam para cá por ver o tamanho do templo, da construção, e saberem quantos membros a igreja tinha. Eles iam falar: meu Deus do céu, como já falaram, pastores que passaram aqui me disseram, é um elefante branco aquilo. E eu olhei, pensei, falei: não, Deus não dá um projeto inacabado. Deus não faz nada sem propósito. O templo é grande porque tem muita gente precisando ser salva. Deus precisa de lugares grandes para reunir grandes multidões. Jesus não reuniu multidões numa casa, Ele reunia multidões nos vales, nas montanhas, nas praias, onde cabia muita gente. Então eu disse: Senhor, a igreja é muito grande, tem poucas pessoas, mas é melhor a igreja grande com pouca gente do que muita gente e o templo pequeno. Deus não trabalha com inchaço, Deus trabalha tudo sob medida. Deus vai trazer aqueles que vão encher essa igreja, aqueles que vão preencher esse lugar. Pastor, em que tempo vai ser? No tempo de Deus. Deixa eu te dar uma aqui, irmão. Tem muita gente precisando ser tratada, porque já foi instrumento de Satanás. Quando Deus mandou as pessoas, elas colocaram para correr. E é por isso que Deus não manda enquanto ela não for tratada. Ele não for tratado, Deus não pode mandar. Senão Ele manda e ela põe para correr. Eu não vou dizer para você porque eu não sei porque eu estou falando isso. Eu sei porque eu estou falando isso, sim, falo conscientemente do Espírito Santo. Quando Deus fala esse tipo de coisa, é para descobrir se tem lobo no meio das ovelhas. É para ver se está sendo instaurada uma alcateia no meio do rebanho. Alguém me disse certo dia: pastor, você está indo para uma cidade que eu não sei onde é, uma igreja que eu não sei onde é, mas Deus manda falar. Você vai enfrentar pessoas que se acham donas da igreja lá. E eu falei: deixa comigo, que eu vou pregar, que eu vou ensinar. E elas vão largar a mão disso, ou elas vão largar a mão da igreja. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu aceitei aquilo que Deus me deu. Eu aceitei a direção daquilo que Deus me deu. E eu falei: eu vou, não importa a circunstância, eu vou, eu estou indo, porque eu sei que Deus está me enviando. E quem é enviado por Deus jamais perece. Quem é enviado por Deus, ele traz resultados de excelência. Números capítulo 30, versículo 1 e 2. Números 30, 1 e 2. Você que está na sua casa, pega essa palavra. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor tem ordenado. É uma ordenança, não é negociável, é uma ordem. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Pode contar comigo, pastor. Sou pau para toda obra. Então seja. Pastor, daqui eu não saio. Então não sai. Pode passar um furacão, um turbilhão. Você falou que não saía. Não saia. Pastor, estou contigo. Então esteja. Pastor, sou teu discípulo. Seja o discípulo. Quem está entendendo essa palavra? Ô pastor, é culto de domingo, nós saímos de casa para o culto da família. Pastor, pregue sobre promessa. Eu vou pregar sobre as promessas. São mais de 8.000 promessas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas antes de te ensinar a receber a promessa, eu vou te ensinar a não quebrar a sua palavra com aquele que jamais pisou na bola com você.
Eu preciso aprender a tratar Deus da mesma maneira que Ele me trata. Ele me trata de filho, Ele me corrige, Ele me exorta, Ele me exalta, Ele me abate, Ele me põe em situação de destaque, Ele me esconde, Ele me abriga, Ele faz de tudo comigo. Eu tenho que aprender a respeitar a Deus e reagir com Ele da mesma forma, porque eu sou imagem de Cristo. Está pegando isso? Qual é a última palavra do versículo 2? Fará. Então vamos lá. Qual é a última palavra? Mais alto. Parece que só tem mulher. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Eu não escutei você gritando aqui. Você não gritou. Cadê os irmãos? Isso, irmãos. As irmãs não estavam entendendo. Eu falava, cadê os irmãos? Elas falaram. É os irmãos agora. Preste atenção. Você que é casado, até isso do teu casamento depende. Se você falou para o teu esposo que faria tal coisa e não fez, você fez um voto com ele. Você tem que cumprir. Pastor, mas é meu esposo. Eu sei, mas a palavra ensina que quando eu voto e não cumpro, eu estou em erro. Se você votou com a tua esposa e não cumpriu, pastor, faz 2 semanas que eu estou prometendo levá-la para jantar, você não vai cumprir teu voto? Por que a tua casa não anda? Porque você está cheio de palavra vã e promessa não cumprida, e Deus não pode te abençoar. Se você não cumpre aquilo que você fala como filho dele, Ele não pode te liberar o céu. Não pode, irmão. Pastor, eu votei. O que você faz quando você se casa? Você vota que até que a morte os separe. É até que a morte os separe. Você votou. É um voto. É um voto. Pastor, já casei 2, 3 vezes, preciso casar de novo. O senhor me casa? Não. Não te caso. A não ser que você foi vítima de adultério comprovado, e por isso você ficou livre das 3 vezes. Eu não vou te unir, porque depois você vai ter alguns problemas, algumas consequências ao longo do teu caminho, que eu não vou ter como corrigir, porque a palavra não dá margem para isso. Pastor, e agora? Permanece sozinho. Pastor, já casei 3 vezes, não deu certo, quero casar de novo. Você tem certeza que eram as pessoas que eram ruins? Ou tu? Você casou 3 vezes com 3 pessoas diferentes, não deu certo. As 3 eram ruins? Tem certeza? Mas eu não me deixo tratar por Deus. Exatamente isso. Pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou numa situação ruim. O senhor disse que não vai me casar. Preste atenção, nós vamos conversar caso a caso. Eu vou entender a sua história. Se você tiver margem para casar, eu caso. Se não tiver margem, eu falo, irmão, sinto muito. Fala comigo, e a verdade é que liberta. Meu irmão, a verdade não prende ninguém, a verdade liberta você dos laços. Provérbios 10, 22, põe na tela. Porque a bênção do Senhor é que enriquece o homem e não traz consigo ou não acrescenta a ela nenhum tipo de dor. Se você está numa vida de dor, não foi Deus que te deu. Anote. Tem uma certa igreja, que é uma seita no Brasil, chamada Congregação Cristã no Brasil. Ela é uma seita, e eu falo isso para você com todo conhecimento, não tenho medo de ninguém. Está na live, está gravado. Falo para você com estudo de teólogo, estudo de tudo que já fiz, realizei, e toda a contrariedade que ela apresenta junto à Bíblia, como várias outras, que eles pregam lá que a mulher pode apanhar do marido e ela tem que perseverar, perseverar, perseverar até o final. Isso está totalmente errado. Eu sou o primeiro a denunciar um marido que encostar a mão em sua mulher. Isso é quebra de aliança. E você votou protegê-la, você votou amá-la, respeitá-la, cuidá-la. Não quebre seu voto. Fala para quem está ao seu lado, não quebre os seus votos. Fala para quem está ao seu lado, Deus quer que você cumpra os seus votos.
Pastor, essa palavra está chata. Eu esperei a semana inteira para vir, a palavra está chata. Não, não está chata, é que ela está enquadrando você num monte de coisa. E aí está falando para você, você tem que mudar, você tem que aprender. Porque até agora não te falavam, ninguém mexia com você, mas agora estão mexendo, agora eu estou incomodando. Chegou o tempo de você sair da zona de conforto. Eu estou tirando as plumas do ninho para você sentir o espinho, porque sentindo o espinho tu vais aprender a voar. Enquanto eu não aprendo a voar, a mãe do passarinho, a águia, enquanto a águiazinha não aprende a voar, ela fica levando alimento na boquinha. Só que ela vai crescendo, crescendo, porque é bom ficar paradinho na pluma, só sendo alimentado e pensando o que quer, ficando do jeito que quer, numa redoma, numa bolha. Só que quando a mãe águia vê que o filhote está grande o suficiente e não voa, ela pega ele do alto do penhasco e solta. Pode buscar essa informação, hein? Solta. Ela vendo que o filhote não voa, ela dá um rasante, pega-o de novo e coloca no ninho. Só que ela vai lá e começa a tirar as plumas, e vão ficando os espinhos no ninho da águia. E ela faz com espinhos mesmo, porque o ninho de uma águia é muito grande para comportá-la com seus filhotes. A águia de abraço, de asas abertas, pode passar de 1 metro de envergadura, e não tem predador para ela. Olha que interessante. Por isso que a palavra fala que nós voaremos com asas como águias, livres, alto e sem predador. Ela começa a tirar e deixar apenas os espinhos, para que os espinhos incomodem a pequena águiazinha a voar e a aprender a caçar. Fala para o teu irmão aqui, se não tiver ninguém pertinho de você, dá uma olhada, olha assim nos fundos dos olhos de alguém que está mais próximo, e fala assim: hoje, fala hoje, as plumas do ninho estão sendo tiradas. Os espinhos começarão a incomodar, até você aprender a voar e se manter sozinho. Glória a Deus. Tem gente que fala assim: pastor, desse jeito a igreja não enche. Meu irmão, eu já te falei que eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer com que você aprenda a palavra de Deus. Você aprendendo a palavra, eu não preciso me preocupar com a igreja enchendo, porque você vai trazer outros, você vai pregar, você vai fazer como a igreja primitiva, que todos os dias se reunia no pátio do templo. É você que vai gerar, meu irmão. É ovelha que gera ovelha, mas eu preciso deixar a ovelha sarada, eu preciso deixar a ovelha boa, preciso curar as bicheiras, tirar os espinhos, deixar a pele boa, a lã boa. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Estou chegando à metade da palavra. Pastor, não tem como o senhor preparar umas mensagens mais curtinhas? Meu irmão, se você vem para a igreja com um tempo determinado, melhor nem vir. Se você vem criando uma expectativa que vai ter 2 louvores, uma palavra de 15 minutos e todo mundo vai embora festar, vai para o shopping, vai para não sei aonde, melhor você nem vir, porque a casa de Deus, você precisa vir e servir com excelência. E você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele não fala no momento que você quer, Ele fala quando é necessário. Ele fala no tempo dEle. A igreja de hoje em dia é mal acostumada, né, gente? A igreja apostólica, ela permanecia todos os dias em reunião no templo. Todos os dias. Só tem quarta e domingo. E muita gente fica revezando, não vem na quarta para vir no domingo. E quando vem no domingo já não vem na quarta. Quando vem na quarta já não vem no domingo. E tem semana que não vem na quarta e não vem no domingo. É muito para você mostrar excelência para Deus? Vou fazer uma pergunta dura para você agora. É isso mesmo? É muito para você mostrar alguma excelência e honra a Deus? Porque se for, não peça para Deus manifestar a honra dele na tua vida, a excelência dele na tua vida, e nem abrir o céu sobre você. Porque Deus não honra quem não honra. Deus não dá nada bom para quem não tem excelência para cuidar daquilo. Glória a Jesus. Levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus, porque eu estou sentindo os espinhos. Isso. É isso, irmão. Eu não posso ficar dando leitinho para você e você ficar na minha mão tomando a chuquinha. Eu tenho que te ensinar a se alimentar sozinho, porque é assim que se multiplica, é assim que se faz discípulos, é assim que se gera outras ovelhas, é assim que nós vamos incendiar esse bairro. Eu não gosto do nome desse bairro, e não falo o nome desse bairro, não gosto. Ah, pastor, é só o nome. Então, se é só o nome, não tem importância, não preciso falar. Nós vamos incendiar a quadrangular da rua Bauru 156.
Fala para o teu irmão, vai vir gente de todos os cantos da cidade. Fala para o teu irmão, vai chegar o dia em que as pessoas lá fora olharão para a igreja e elas verão as paredes vermelhas e acharão que a igreja está pegando fogo. Você crê nisso? Antes de eu começar, dá uma rajada de língua estranha aí, irmão. Antes de eu continuar, dá uma rajada, coloca de pé um pouquinho, se põe de pé um pouquinho, ora a Deus um pouquinho, começa levanta sua mão, glorifica um pouquinho mais, adora um pouquinho mais, deixa esse poder, deixa esse entusiasmo do Espírito tomar a sua vida neste momento. Fogo do Espírito sobre esse lugar, aí na tua casa, celebra, exalta, louva, ramandastocoriandele mandaramandarás, teremandore andaralamandastecoromandai, alamash, sucoremaste alamandai. Adore, 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 adore Ele mais um pouquinho, adore Ele mais um pouquinho, adore Ele mais um pouquinho. Teramandai, a honra, a glória, a força e o louvor ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante a Ele a honra, vamos. A honra, orianda lamandai, Espírito Santo, prepara esta igreja para ganhar almas, prepara esta igreja para multiplicar a unção, para multiplicar o poder. Ramastocoria manai, Jesus, e o povo ao Rei Jesus. Dá uma salva de palmas ao Espírito Santo. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, mais forte. Faz a tua mão tremer, aplauda Ele, glorifica Jesus Cristo. Se mandarás tocoro manai. Aleluia, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Toma seu assento. Haraste canta chubialai. Provérbios 20, 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Deixa eu te explicar algo muito poderoso. Quem tem carro e moto, casa própria, levante sua mão. Você fala assim para o pastor: pastor, eu comprei um carro, eu quero que o senhor consagre, quero que o senhor unja. Tudo que eu consagro e unjo pertence a Deus. Provérbios 20, 25 está ali. Laço, armadilha é para o homem apropriar-se do que é santo. Pastor, eu consagrei o meu carro a Deus. Eu votei quando não tinha, que se Deus me desse, usaria na obra, faria a obra, não me importaria com nada, cumpriria o meu chamado. E agora você não está fazendo, então você caiu em uma própria armadilha que tu criaste. Está em déficit com Deus. Você está em erro, em pecado com Deus, porque votou e não cumpriu. O que eu faço agora? Mude a postura. Mude a postura. Pastor do céu, se eu atender todo mundo que me pede uma carona para ir na igreja, meu carro vai cheio. É para isso que você ganhou o carro de Deus. Porque você pensou assim um dia: nossa, se eu tivesse um carro, eu ia trazer os irmãos para a igreja. Que vontade de abençoar. Naquela época você estava no primeiro amor. Aí quando Deus deu o carro, o diabo falou no teu ouvido: que se dane esse pessoal. Desculpa a palavra aqui, irmão. Deixa eles para lá. Não, eu vou agora. Cada um conquista o seu, porque eu conquistei o meu. O diabo já entrou, trouxe egoísmo, trouxe na sua vida a falta do cumprimento de um voto e amarrou tua casa. O carro que era para ser bênção não é. Vive quebrando, gasolina sempre na reserva,
dando trabalho, não consegue pagar IPVA à vista nem um ano, e é um motivo de dor de cabeça, e ao mesmo tempo você precisa. Por que aquele carro se tornou uma dor de cabeça? Porque quando você pediu a Deus, você falou: Senhor, eu vou servir na casa, Senhor, eu vou levar o povo para o evangelismo, Senhor, eu vou buscar gente que está na rua e vou levar para a igreja. Você fez um monte de promessa, um monte de voto a Deus. Deus foi lá e falou: meu Deus do céu, esse instrumento precisa de um carro, esse vaso precisa de um carro. Deus te deu o carro e depois você fez assim para Deus: ó, tchau, esse carro está amarrando a tua vida. Pastor, que loucura é essa? Loucura é você não entender que o mundo espiritual não trabalha com dúvida, trabalha com certeza, e ele trabalha com pactos. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Quando eu dou a legalidade, tanto anjos e demônios podem mover a minha vida. Quando eu pedi para Deus uma caminhonete 7 lugares, eu falei: Senhor, se o Senhor me der tudo que eu precisar da igreja, eu vou usar ela, não tem problema. 2 dias atrás nós chegamos com a mudança do pastor Alain e da irmã Regina. Está aqui, ó, estão aqui na frente. Buscamos com a caminhonete, prestamos a carreta do Diego para carregar a saveiro dele, fizemos uma adaptação, fizemos nela um semi-baú. Fui daqui no Mato Grosso do Sul, depois de quarta-feira do culto, nós saímos, amanhecemos lá, chegamos lá na hora do almoço, carregamos tudo, ajeitamos para à noite. Saímos de novo e viemos para cá, em 7 dentro do carro, a carreta atrás lotada com a mudança, puxando com a caminhonete do Mato Grosso do Sul para cá. Amanhã eu devolvo a carreta, a caminhonete fica comigo, e o pastor Alan está aqui com toda a sua mudança. Pergunta para ele se eu cobrei 1 centavo dele, porque eu falei para Deus que faria. Eu estou cumprindo os meus votos com Deus. Daqui a pouco vai ter convocação, um monte de coisa. A gente precisa ir para tal lugar, pastor. Vamos. No meu carro cabe 6 comigo. Quem vai com o senhor, pastor? Vamos rachar. Você não precisa rachar nada comigo. Quando você entrar no meu carro, meu irmão, eu te abençoo, porque eu fiz um voto com Deus. Deus não é Deus de promessa com esmola. Deus é Deus de promessa. Fala assim para o teu irmão: será que não tem algo na tua vida que você deixou de cumprir e então sua vida se fechou? Fala para a pessoa que está ao seu lado: nunca foi apenas sobre dinheiro, mas sim sobre vida. Quem está me entendendo? Pastor, quero ganhar meu marido para Jesus. É casada? Sou, pastor, mas enfrento uma luta. Mas você votou quando casou que seria fiel, respeitosa, que iria honrar, que iria amar. E por que você não está fazendo? Você acha que sendo indiferente com ele porque ele não é crente, você vai ganhá-lo para Jesus? Pastor, mas ele não é crente, não entende a palavra. Mas você entende. Se ele está no tempo da ignorância, você não está. Você só vai ganhar o teu marido para Jesus quando, mesmo ele sendo um pingaiada, um traste, como às vezes você chama ele, você tratá-lo de acordo com os votos que você fez no altar. Deus não trabalha revogando palavras, Deus trabalha confirmando aquilo que Ele já deixou escrito para toda a igreja. Não é culto da família, irmão? Então nós temos que pregar sobre a família. Agora eu quero te mostrar alguns votos. São apenas 4, eu quero te mostrar. Selecionei 4. Abre comigo em Gênesis 28, versículo 20. Tem alguém pela primeira vez hoje aqui, só para eu saber? Não é a primeira vez de ninguém? Todos da casa, muito bom. O que eu devo fazer depois desse culto, pastor? Aprenda essa palavra, coloque em prática e pregue para outros. Pastor, mas vão ficar bravos comigo. Não tem problema, porque algum momento dessa mensagem você pode ter ficado bravo comigo também. Não tem problema não. Só que daqui a pouco você já está acostumando com os espinhos, te incomodando a sair da zona de conforto. Assim você vai fazer com outros também. Fica tranquilo. Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
Jacó era muito rico, mas não estava mais na casa de seu pai Isaac, porque num ato desejoso de ter a bênção de Deus, ele e sua mãe Rebeca enganam Esaú. E então Jacó passa a ser o primogênito e ter a bênção. E ele sai fugido da terra porque seu irmão não concordou. Mas quando Isaac morre, quem assume o patriotismo ou o patriarquismo da casa é então seu filho mais velho, Esaú. Ele assume a autoridade espiritual da casa. Isaac já havia morrido, e Jacó, muito rico, fala: preciso voltar à casa de meu pai, preciso do perdão do meu irmão, preciso que Deus seja comigo nessa viagem. Então Jacó prepara o seu dízimo. Vou te explicar isso no seminário de fé e finanças. Prepara o seu dízimo e sai com seus rebanhos ao encontro de seu irmão. E nessa viagem, você sabe, conhece toda a história. Ele vai falar para Deus: Deus, se tu fores comigo, me der comida, me der veste, me guardar nessa viagem, tu serás o meu Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo. O que Deus fez com Jacó? O abençoou, deu veste, deu comida, esteve na viagem e honrou tudo o que Jacó havia pedido. Então Jacó passou a ser um dizimista de tudo que Deus lhe dava. Em outras palavras, Jacó falou assim: se o Senhor fizer isto comigo, será um meu Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o meu dízimo. Ele votou e cumpriu. Um outro texto sobre voto é 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, que nós vemos uma mulher chamada Ana, que era estéril, casada com um homem chamado Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina deu a Eucana filhos, e Ana não tinha filhos, madre estéril, cerrada, fechada, serva de Deus. Um dia ela vai para o templo, quando eles subiam ao templo, e então ela, debruçada sobre si mesma ali, arcada, em palavras baixas, chorando e balbuciando palavras, cheia do Espírito Santo de Deus, cumprindo na vida dela o que depois se falaria em Isaías: lábios trôpegos, gaguejantes, cheios do poder de Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Ela faz um voto: Senhor, se tu me deres um filho homem, um filho varão, eu o darei ao Senhor, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Olha aqui o texto. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ao Senhor darei aquele filho todos os dias de sua vida. Eu serei a mãe, eu terei o orgulho, a alegria de criá-lo, de tê-lo comigo, mas ele não será apenas para mim, ele será para servir ao Senhor. Olha que voto poderosíssimo. O sacerdote Eli chega diante dela e fala: mulher, você está bêbada a essa hora da manhã? E essa é uma outra revelação para você entender que o sacerdote não falava com mulher, e Deus fez com que Ana estivesse naquela posição, chorando amargamente ali, orando a Deus, para que ele chegasse diante dela, porque quando ela vai falar para ele: meu Senhor, não estou bêbada, mas estou fazendo um pedido, Eli naquele momento vai ser tocado pelo Santo Espírito e vai liberar sobre ela dizendo: seja conforme o teu desejo. Sabia, pastora Neiva, que o sacerdote não falava com mulher? Mas Deus usa aquela situação, ela totalmente quebrantada, Giovana. Então o sacerdote chega diante dela para confirmar a sua palavra, porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Aleluia, aleluia. Fala comigo: concordância é muito no mundo espiritual. É muito, é muito. Eu não vou dizer que é tudo, mas é muito.
Então ela faz um voto, e o que Deus faz? Recebe o voto na mesma hora. E esse é o tipo de voto, como assim Jacó, que o cumprimento vem depois do voto ser liberado por Deus. Porque primeiro Jacó tinha que ter roupas, comida e viagem segura, para depois ter Deus como Senhor. Ana, para poder entregar o resultado do voto, primeiro tinha que ter o resultado da sua mão. Primeiro precisava gerar o voto. Jacó cumpriu o seu voto, e Ana vai cumprir o seu voto, que o menino ainda está pequeno. Ana leva para o templo e entrega na mão do sacerdote Eli, para que ele crescesse no templo e servisse no templo. Samuel é resultado de um voto de uma mãe sincera com Deus, que cumpriu a sua palavra, e diante disso Deus pôde ter um homem nazireu, separado desde o ventre, para que ele levantasse esse pequeno resultado de um voto, como juiz sobre Israel, como sacerdote sobre Israel. Esse pequeno menino, resultado de uma mãe antes estéril, agora fruto de um voto, vai ungir Saul como rei, vai destituir Saul como rei, vai ungir Davi como rei, vai ser juiz sobre Israel, e vai entrar para a história da palavra do Senhor como resultado frutífero de um voto. Os votos trazem grandes resultados, não só para quem vota. Não é assim? Quando você escolhe na urna eletrônica um representante político para você, ele ganhando, ele não traz só benefício ou malefício para você, traz para todo mundo, até para quem não votou nele. Eu não votei nesse povo que está governando lá, e nunca vou votar neles, mas eu estou tendo que viver debaixo daquilo que eles estão gerando, não é isso? Te dou outra dica já sobre isso. Nem tenta debater comigo a respeito desse assunto, tentando me convencer ou dizer que a esquerda tem algo de bom para oferecer, e que isso, que agora é isso, porque agora eu posso comprar, agora eu posso fazer. Para de ser enganado e não tenta debater isso comigo, que eu vou te dar uma surra de Bíblia e você vai perder a noção. Crente que se adequa, que aceita visão de esquerda, não é crente. Nem tem depois do culto, pastor, nem vem. Escute, a palavra de Deus é bem clara e não dá margem para erro. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Não queira que eu pregue a parábola de Jotão em Juízes 11. Deixa isso aí para outro tempo. Vamos seguindo aqui. Fala comigo assim: os meus votos eu vou cumprir. O Espírito Santo me manda fazer uma oração. Feche os teus olhos e você concorda comigo. Querido Espírito Santo, nos faça relembrar de todos os nossos votos, principalmente daqueles que nós não cumprimos, para que a partir de agora, Senhor, de alguma forma, de algum jeito, possamos cumpri-los todos. Não importa onde foi, com quem foi, que tempo foi, Senhor. Nos traga à memória, à mente, quais foram os votos que nós fizemos, para que possamos cumpri-los em o nome santo de Jesus. Se você concorda comigo, diga: está ligado. Glória a Deus. Jonas capítulo 2 versículo 8 faz um voto de obediência a Deus. Esse profeta vota ao Senhor do fundo das profundezas, das profundezas dos mares. E ele vai votar a Deus. Jonas 2:9: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Jonas estava quebrando um voto de obediência, e ele se arrepende e ora e fala: Senhor, serei obediente, faço esse voto com o Senhor, vou me consertar, e o que o Senhor mandar eu falar eu falo, onde o Senhor mandar eu ir eu vou. Então Deus imediatamente falou para o peixe: vomita o homem na praia, vomita o homem em terra seca. Ah, que exemplo, pastor, que exemplo bom, não é? Estou falando dos votos de alguns que foram profetas.
profeta Samuel, profeta Jonas. Vamos a Juízes 11, versículo 30. Eu quero ler um texto com você. De 30 a 39 nós vamos ler pausadamente. E esse é o último exemplo que eu quero te dar de quem cumpriu votos. A Bíblia está cheia de cumprimento de votos, mas eu escolhi esses 4 aleatoriamente para você: Jacó, Samuel, Jonas e agora um camarada chamado Jefité. E Jefité fez um voto ao Senhor, versículo 30. E disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Talvez esse seja um voto, ou o voto mais pesado de toda a Bíblia. Jefité era um valente guerreiro desprezado, em que os filhos de Israel vão chamá-lo depois, posteriormente, enxergando nele algo de Deus, para conduzir Israel contra os amonitas, os filhos de Amon. E ele vai dizer assim: bom, se o Senhor me escolheu, eu vou, então vou fazer um voto ao Senhor para que nós ganhemos a guerra e eu volte para casa em paz, vivo. E ele diz: Senhor, faço um voto contigo, se me deres os filhos de Amon nas minhas mãos, nós vencermos a guerra e eu voltar para casa em paz, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa ao meu encontro, te darei em sacrifício, em holocausto. Teria coragem? Teria coragem, Bia? Você só tem o Diego e o Benjamin. Qual dos dois você entregaria a Deus? E agora? Um é o filho da promessa, o outro é o provedor. E agora? Percebeu o que é o poder de um voto? Vamos ao texto 32. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Jefité teve vitória. O voto foi recebido por Deus e liberado o pedido. O que falta agora, irmão? Pagar o voto. Por isso que eu estou falando o poder de um voto. O voto de um homem trouxe vitória a uma nação através de suas mãos. Por isso, pode ser que a tua casa esteja ruindo, porque no poder das suas mãos, você votou coisas a Deus e não cumpriu. Fala para quem está ao seu lado: cumpra os seus votos o mais rápido possível. (34) Vindo pois Jefité a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho e nem filha. Qual foi o voto de Jefité? A primeira pessoa que me sair ao encontro quando eu voltar em paz e vencedor da guerra, darei a Deus em sacrifício, em holocausto. O que é sacrifício e holocausto, irmão? Matar. Darei a Deus como oferta. Não podia ter sido a sogra? De repente ele pensou, as famílias moravam todas juntas. O sogro, a esposa, casaria novamente. Um servo, um amigo. Mas foi a sua única filha, jovem, virgem, moça, imaculada, serva do Deus Altíssimo, que quando o pai chega da vitória, ela sai com danças e tamborins, celebrando a vitória do povo de Deus. Mal sabia ela o voto que o pai havia feito, mas quando Deus está na direção de tudo,
Ele conduz todas as situações, todas as pessoas, e tudo se faz. Pergunta para quem está ao seu lado: você teria coragem de um voto desses? Pastor, estou chocado com isso. Choca não, irmão. Você precisa conhecer mais da Bíblia, que você vai entender a Deus. Conhecendo a sua palavra, você vai o entender, vai poder servi-lo em verdade, vai parar de desejar água com açúcar, vai entender para que você foi chamado, qual o propósito, e então você vai vencer. Pastor, eu estou até pensando assim, sabe, eu até pensei, nossa, em 2 meses quase pastor na igreja, ele não chama a gente para frente para colocar a mão na nossa cabeça. Irmão, eu posso tentar abençoar você, porque a Bíblia diz em Hebreus, sem dúvida, a bênção vem do maior para o menor. O mundo espiritual, há um profeta nesse lugar e você é ovelha. Eu posso fazer isso, mas de que me adianta colocar a mão sobre a tua cabeça todo o culto, se você não aprender como você mantém nas suas mãos aquilo que eu te libero? Então eu preciso te ensinar primeiro. Nenhum doutor nasceu doutor, nasceu criança, passou pela creche, pelo pré, pelas primeiras séries do ensino médio, fundamental, ensino médio, faculdade, depois tornou-se doutor. Não podemos correr antes de aprender a gatinhar e andar. Temos que entender os tempos. Eu não quero que você se queixe mais por coisas simples de serem resolvidas à luz da palavra de Deus. Eu quero que você resolva, eu quero que você voe, eu quero que você venha trazer os teus testemunhos daquilo que Deus operou na sua vida. Crente tem que viver testemunho, irmão. Crente tem que ter os testemunhos para contar. Crente que nunca conta testemunho de nada, nada acontece na vida dele. Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. O crente que está ali tempo na igreja, nunca tem um testemunho para contar. Tem certeza que é crente? Porque crente não tem testemunho, não tem luta, não tem batalha. Se não tem luta, não tem batalha, porque não incomoda o inferno, não mexe com o inferno, tanto faz para o inferno. E se tanto faz para o inferno, não é crente, porque o crente incomoda o inferno. O crente é a igreja que avança contra as portas do inferno e ela não prevalece. Glória a Deus. Versículo 35, e vamos até o 39. Olha lá. E aconteceu que quando a viu, Jefité viu sua filha, rasgou suas vestes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor. Olha o que ele fala, porque eu, Deus não mandou ele fazer um voto, presta atenção. Ele está falando, eu abri a minha boca ao Senhor. Eu fiz um voto. Deus não pediu um voto, eu fiz um voto. O teu voto reflete na tua casa, viu? Se você votou que ia fazer tal coisa, mas estou em dúvida, você já votou, você tem que cumprir. Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: meu pai, tu abriste a boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Ela entendeu. O mesmo Espírito que tomou Isaac diante de Abrão, tomou essa filha de Jefité para falar com o pai. Olha lá. Disse mais a seu pai: concede-me isto. Ela vai fazer apenas um pedido: deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Fala comigo, Jefité. Cumpriu o seu voto. Fale comigo, Jacó
cumpriu o seu voto. Diga comigo, Ana cumpriu o seu voto. Mexe com quem está ao seu lado e diga: cumpra os seus votos. Porque a partir de hoje, irmão, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você votou, e pode ter muito tempo. Ele vai te lembrar. E se ele te lembrar, é porque ele ainda está aguardando o cumprimento do teu voto, para desamarrar a tua vida naquela área. O voto pode te exaltar e pode te complicar. Então, como diz Eclesiastes 5, não vote, a não ser que você tenha a intenção, a fé e a determinação para cumprir. Porque Deus não te obriga a votar, mas quando você vota, Deus te obriga a cumprir. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Pastora Neiva, vem adorar o Senhor.